Hello, hello, pessoas! Começando mais um dia aqui de live e estou muito feliz porque estou fazendo isso ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco vocês vão ir chegando, mas esse vídeo vai ser gravado e eu espero que você saiba que todos os dias, meio-dia, tem vídeo novo por aqui sobre alguma temática que envolva psicologia, marketing, empreendedorismo e muito mais, tá? Gente, enquanto o pessoal vem chegando para eu poder entrar na temática do dia, hoje a gente vai falar sobre as características empreendedoras e como que essas características empreendedoras, elas influenciam no nosso comportamento hoje em dia. Será que aquela lista tradicional das características empreendedoras está vigente, está funcionando para quem quer empreender hoje em dia? Tenho lá minhas dúvidas, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria que vocês que estão chegando me dessem um alô nos comentários, se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão me vendo direitinho, isso vai ser importante para eu continuar, certo? Eu mandei aqui um disparo para o pessoal que estava no meu WhatsApp, e se você quiser receber esses avisos direto com o link, né, ou do meu Instagram, ou do meu YouTube, você pode pedir que eu coloque você na lista que recebe direto no WhatsApp o lembrete dessas nossas aulinhas diárias, beleza? Gente, quando vocês forem mandar mensagem para mim, podem mandar tanto no YouTube quanto no Instagram, que vai aparecer aqui para mim, tá bom? Ah, e uma coisa importante, rola um delayzinho, viu? Então, às vezes, você vai fazer uma pergunta, vai demorar um pouquinho para ela chegar aqui para mim, tá? Mas que bom que vocês estão conseguindo ver. Beleza, o pessoal vem chegando. Ótimo. Gente, eu preciso falar também que Goiânia tá um calor que não é definido, tá? Então, eu vou ficar tomando água, assim, de 5 em 5 segundos, tá? E se precisar, vou pingar um sorinho no nariz porque a coisa tá feia, beleza? Antes de eu começar o assunto mesmo, eu queria só conversar uma coisa engraçada que aconteceu ontem. Eu preciso contar, porque isso pode ter acontecido com você já. Bom, a maioria que está chegando, eu sei que já é um pessoal que já me acompanha de muito tempo, já estava aí, né, me acompanhando há alguns anos, já me conhece, já conhece o trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Mas sempre tem gente nova. E uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu... Ah, você está em Cuiabá, Euseli? Eita, mulher, então você tá pior que nós, né? Então você vai entender aqui eu passando, jogando soro na cara. Ó, isso é uma dica boa, hein? Pega soro fisiológico, bota na mesa e vai tacar na cara, minha filha. Isso aqui é a glória do Senhor. Muito bom. Muito bem, Andressa, Zeli, Patrícia, bacana, muita gente chegando. Então, olha só, gente. Aí deixa eu contar a história que aconteceu ontem, antes de entrar no assunto dos comportamentos empreendedores agora na pandemia que eu vou falar. Eu tava falando que eu tô com o Instagram novo, então tem gente nova chegando e gente que não conhecia o meu trabalho, né? E olha para você ver que mesmo a gente estudando essa história da comunicação, estudando pra caramba essa história de como se relacionar na internet, às vezes a gente faz umas bobagens sem nem perceber. Eu vou contar a bobagem que eu fiz ontem, para vocês não fazerem como eu fiz, tá? Pensa comigo. Eu na minha cabeça, certo? Então vamos supor que isso aqui sou eu, tá? Eu na minha cabeça, eu sei que eu trabalho há 10 anos como psicóloga. Eu sei que já tem aí uns 4 anos que eu tenho a minha primeira especialização em marketing. Eu sei que agora eu estou fazendo o meu MBA em gestão de processo e projetos. Essas são informações, gente, que eu sei na minha cabeça e eu sei como que essas coisas se conectam, como que esses conhecimentos se conectam, né? Então, eu entendo como que isso não é um grande Frankenstein sem sentido. Mas vocês aí do outro lado não são obrigados, não é mesmo? Aí pensa, então tá aqui eu e vocês. Se eu quero transmitir uma mensagem para vocês e essa mensagem fazer sentido,
eu tenho que alinhar o nível da minha conversa ao nível de vocês. Como que a gente faz isso? Perguntando, conversando, né? Especulando o que cada um pensa sobre determinada coisa, o que vocês estão passando na vida, etc. E aí, com isso, vocês são capazes de verificar, né, se o meu conteúdo pode agregar para vocês ou não. É como se fosse assim, imagina que você aí do outro lado trabalha como psicólogo infantil. E para você ser psicólogo infantil, você fez o curso de psicologia, logo em seguida você fez uma pós-graduação em psicologia infantil. E aí você vai conversar com alguém que é só psicólogo, por exemplo, e que não tem essa pós-graduação em psicologia infantil. Você concorda que o seu conhecimento sobre a infância é um pouco maiorzinho? Então, sem perceber, quando você que já fez a pós vai conversar com alguém que não fez a pós, você fala com a pessoa como se ela tivesse feito a pós junto com você. Fala aqui para mim nos comentários se você já não fez isso na sua vida em algum momento sem querer. Ou seja, você se coloca como média, né? Então, se eu sei, logo os outros sabem, e sem perceber. Não é uma coisa que você faz de maldade, não é uma coisa que você faz assim, né, para sacanear ninguém. Sem perceber, você trata o outro como se ele estivesse dentro da sua cabeça e soubesse o que você está pensando. Conta aí para mim se já aconteceu. Eu fiz isso ontem. Eu pedi para vocês, né, lá no Story, gente, eu tô organizando os conteúdos das lives, tô organizando os conteúdos aqui do canal e eu queria a ajuda de vocês. Se vocês pudessem, né, me ajudar com o que eu vou falar e tal. Mas, gente, olha que louca. É um canal novo. Muita gente não está entendendo o que está passando na minha cabeça. Muita gente não entendeu por que eu abri um novo canal. A Val comentou, com certeza, né? Então, esse é um movimento. Por que eu estou contando isso para vocês, né? Eu fiz isso ontem, mas poderia ter sido você. De ficar achando que a pessoa não está querendo falar com você, ou que a pessoa não está querendo dialogar, ou que a pessoa não está querendo, né, interagir, quando na verdade ela não tem a menor ideia do que está dentro da sua cabeça. Então, como que a gente faz para, né, evitar esse tipo de coisa? A gente faz que nem a gente conversa com criança, né? Eu queria só trazer essa reflexão aqui, foi muito interessante, que eu esqueci por um instante disso, mas estou aqui trazendo para vocês o meu erro, né? E já dizendo como que a gente pode evitar. Sabe criança, se você tem criança, você sabe que é legal a gente ter o espaço, dar um espaço para a criança tomar as próprias decisões, né? Isso é uma coisa importante. Aí o que acontece? Você escolhe a roupa. Você define, né? Qual é, por exemplo, o look que ela vai usar e tal. E você mostra, às vezes, 3 opções para ela. E baseado nessas opções, ela é capaz de tomar a decisão de qual que ela quer. Mas é você que mostra para ela o que está acontecendo, né? Então, eu acho interessante a gente refletir que quando a gente vai começar a criar um relacionamento, e é isso que eu vou fazer daqui então, a gente tem que apresentar as temáticas para as pessoas e depois, aos poucos, elas vão engajando nas temáticas e naturalmente vão escolhendo aquelas que fazem mais sentido. Eu fiz uma lista, depois que eu percebi esse meu erro, eu fiz uma lista lá nos stories com, se eu não me engano, 8 ou 9 temáticas e pedi para vocês votarem, tá? Então, fica aí a dica de participar dos meus stories, porque lá eu faço essas votações. Até o momento, o assunto que o pessoal mais quis saber tem um pouco a ver com o que eu vou falar agora, tá? Que é atitude empreendedora. Como que a gente desenvolve a atitude empreendedora, como que a gente tem isso e como que no meio da pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente mantém essa energia. Bom, eu fiz um treinamento da Unicamp, isso já tem alguns anos, esse treinamento eu fiz ele em 2015. E nesse treinamento, a gente aprendeu que o comportamento empreendedor, ele pode ser aprendido. O que significa que você não nasce pronto para empreender, da mesma forma que você não nasce pronto para fazer nada, né? Tudo a gente aprende, certo? E uma coisa interessante é a gente perceber quais são
esses comportamentos que seriam os comportamentos empreendedores, tá? Bom, é uma lista gigante, infelizmente eu não consigo mostrar para vocês agora, compartilhar, mas tem um exercício que foi disponibilizado nesse treinamento da Unicamp, como se fosse um quiz, né? Com uma lista, várias coisas desse comportamento. Eu vou falar algumas aqui para você refletir aí do outro lado se você tem. E aí você escreve para mim, bota um joinha se você sente que você tem esse comportamento. Eu não vou ler tudo, são vários, tá? Para a gente poder refletir. Bom, o primeiro comportamento é a automotivação. Então, a pessoa que tem uma característica empreendedora, ela é motivada pelo desejo de realizar. Então, ela fica feliz em realizar as coisas. Não é que ela vai realizar para que essa realização traga alguma coisa. Não, ela fica feliz só de estar realizando. Isso em si já é uma característica empreendedora. Se você tiver, me dá um joinha, tá? Você é aquela pessoa que só de estar fazendo já está feliz? Então, por exemplo, eu escuto muito, nossa, Paty, eu escrevo, né? Sou escritor. E só de sentar para escrever, eu já estou feliz. Eu não preciso nem que alguém leia, que fique bombado, né? Que fique super famoso. Para mim, só de eu sentar e escrever, essa realização já me deixa feliz o suficiente que eu preciso. Então, empreender exige que você tenha essa automotivação. Aí vamos refletir. Como que a gente consegue manter a automotivação mesmo em momentos que a sociedade não colabora, né? E que a gente não tem tantos reforçadores. Bom, tem um pensamento que é assim: de tanto fazer, a gente aprende a gostar de fazer, né? E se você gosta do movimento de fazer algo, mesmo que no começo você não goste tanto de fazer, se você se propõe a fazer, se você usa a disciplina como um meio-campo, isso facilita a sua vida, tá? Então, acho que essa é uma coisa interessante. A Andressa aqui botou um joinha, falou que ela tem esse comportamento. Bacana. Gente, eu vi que aqui no YouTube parece que caiu, tá? Enfim, vamos ver se depois o vídeo salva por lá. Mas no Instagram tá rolando. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo tópico. Você sabe correr riscos viáveis, porém possíveis. Esse é um ponto que já, assim, rendeu muito assunto ao longo da minha vida, com todo mundo que eu faço mentoria, que é a questão do risco. Olha, eu posso dizer para vocês que praticamente 100% das pessoas não se jogam no empreender porque tem medo dos riscos, né, desse processo. A Débora acabou de entrar. A Débora estava conversando comigo ontem, que ela morre de vontade de, sim, se jogar com tudo no negócio de bolos dela, né, Débora? Mas ela, ao mesmo tempo, quer continuar sendo professora de música, né? E, ao mesmo tempo, quer continuar cantando. E ela sabe que se ela quer se focar, né, nos bolos, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, e o medo do risco, né? Porque existem coisas que são mais certas, enquanto outras são mais arriscadas. Então, a gente tem bastante essa questão, né, do medo do risco como um problema para a gente não se jogar. Como que a gente aprende a apostar no risco, mesmo quando a gente vê que tem muito risco? Aí a gente volta para o passo anterior, que é sentir o prazer enquanto está fazendo e ser automotivado. Quando você é automotivado, você vai fazer, não importa o risco. Custe o que custar, você se sente com vontade de fazer aquilo. É como se você botasse na balança e chegasse na conclusão que nada vai ser pior do que você não poder fazer isso que você gostaria. É um processo muito individual, tá, gente? Não tem, obviamente, uma receita de bolo. Acho que cada um de vocês, né, vai entender um movimento próprio para isso acontecer com mais naturalidade. Mas eu vejo isso rolando bastante nos meus alunos, tá? Elas se sentem muito felizes de estarem fazendo. Sabe quando você larga um emprego muito ruim, que fazia só mal para você, para sua saúde mental,
você fica feliz de ter largado o emprego? É como se fosse assim, Deus me free, né? De estar nessa situação ruim. Então, esse é um ótimo exemplo de como que a gente pode superar os riscos, né? Esse tempo de pandemia mostra pra gente que os riscos são muito maiores e que a gente não tem capacidade de previsão de todos eles. E aí, como é que a gente supera? Bom, os especialistas vão dizer que é com criatividade, com espontaneidade e com coragem. Como que a gente aprende a ser espontâneo, criativo e corajoso? Perguntando para as pessoas, pedindo ajuda, né? Participando de grupos de pessoas que podem te motivar. Se você sozinho não tem essas respostas, você pode resolver esse problema fazendo uma mentoria, fazendo uma consultoria para você ver outras pessoas que já passaram por esse processo. Você pode estudar, enfim, tem uma série de caminhos, né, que te tiram desse lugar da paralisia e do medo e te colocam no caminho de conseguir agir e fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que esse processo, ele é um processo muito individual, muito de cada um, e muita gente agora, nesse momento da pandemia, está um pouco sem energia para isso. Mas, em compensação, tem muita gente aproveitando o momento da pandemia para se preparar. Não para fazer as coisas agora, mas para conseguir fazer as coisas daqui a pouco. E isso me deixa muito animada, tá? Então, tá rolando um monte de grupo de estudo online, muita gente, muitas empresas disponibilizando cursos gratuitos, momentos gratuitos para ajudar as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas eu mesma, sempre, a primeira hora de conversa comigo, na mentoria ou na consultoria, sempre é gratuito. É uma prática que eu tenho desde sempre. É uma maneira de dar aquele, primeiro passo para ver se a pessoa realmente está precisando de ajuda, mesmo profissional, ou se ela só precisa de uma palavra de incentivo. Às vezes só uma palavra de incentivo já resolve o problema de muita gente, tá? Gente, claro, não vai dar para eu falar toda a lista, mas eu vou colocar essa lista, eu vou disponibilizar ela lá no meu site para você fazer o download depois, beleza? Então, fica de olho, entra lá no site Patrícia Grillo Consultora, que você vai poder fazer o download dessa lista e fazer o teste para ver a quantas andam as suas características empreendedoras, que é uma coisa muito legal. Terceira característica, eu vou falar hoje, gente, no máximo 10, tá? Para não ficar chato, e se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, vai me falando. A terceira característica é uma coisa que os empreendedores ignoram. Você tem que ter uma boa capacidade de análise. Por que eu falo que normalmente os empreendedores ignoram? Existe um pensamento, ainda mais agora, que está na moda, que empreendedor não precisa analisar, porque empreendedor não precisa de um plano. Empreendedor só precisa de uma inspiração e de vontade e garra de ir lá e fazer. Eu vou provar para você que isso não é assim que funciona. Pode funcionar rápido, durante um curto espaço de tempo, mas depois, logo, isso já deixa de funcionar. Sabe por quê? Quando a gente não consegue avaliar os indicadores do que a gente está fazendo, o que é indicador, né? Geralmente é um número que mostra o crescimento, não no sentido só de crescer mesmo, né? De estar aumentando, mas que mostra a maturidade das suas ações na sua carreira, no seu negócio. Algumas ações, como eu falei na live de ontem, aos olhos das pessoas que não estão dentro da sua vida, parece que você está andando para trás. Quer ver? Jura que você largou aquele emprego para empreender? Aquela sua tia invejosa, ela pode olhar para isso e falar, nossa, perdeu o juízo. Mas só você sabe o bem que você fez para sua vida. Então, esse é um indicador de felicidade para você, né? Você vai estar engajado em projetos seus, que fazem sentido para você, certo? Então, esse é um exemplo de um indicador que mostra que a sua vida está melhor. Um outro exemplo. Gente, eu peço desculpa, tá muito seco aqui, tá? Então, e ao mesmo tempo que tá seco, eu fico pingando soro, né? E dá uma sensação de afogamento. E não é Covid não, gente, é rinite mesmo, viu? Tá tudo certo. Tá tudo entupido. Bom, vamos lá. Olha, mal dá para respirar. Vamos lá. Então, olha só. O indicador
ele vai servir como um parâmetro para você avaliar se as suas ações estão dando certo, se as suas decisões estão indo num caminho legal. Então, vamos supor que você decidiu que você quer usar o Instagram como fonte de conversa com a sua galera. O outro decidiu que é o WhatsApp, o outro decidiu que é e-mail, o outro decidiu que ele vai contratar um carro de som. Quem está certo e quem está errado? Não sabemos. Vai tudo depender dos indicadores. De quem? De cada projeto. Cada um de vocês vão ter os próprios indicadores. E saber analisar esses indicadores vai ser crucial para você saber se você está caminhando, se você está indo para um caminho legal. Eu estou fazendo parte de um grupo de estudo que questiona os indicadores da economia, está sendo muito legal. A gente está estudando um livro que chama Economia Donut. A proposta é mudar os parâmetros e mudar o mindset. Então, em vez de você pensar em crescimento econômico, você pensar em maturidade econômica. Você pensar em prosperidade. E é legal a ideia, né? Eu, por exemplo, tenho 32 anos. Gente, eu parei de crescer com 12 de altura, né? Então, tenho 20 anos que eu estou apenas prosperando, me desenvolvendo e amadurecendo. Então, a ideia é que a economia siga a lógica da vida, né? Não dá para a gente pensar num PIB que cresce a todo ano ininterruptamente, ou numa inflação que cresce a todo ano ininterruptamente, tá? Mas isso ainda é muita vanguarda para o pensamento tradicional, né? Então, eu sei que vai demorar ainda um pouquinho para essas mudanças nos indicadores mudarem. Para quê? Para a gente conseguir agregar, né? Em vez de a gente pensar que o nosso negócio está funcionando só porque a gente está ganhando mais dinheiro, só porque a gente está conseguindo mais seguidor, só porque a gente está... O que mais que o pessoal vê? Só porque você está conseguindo ficar mais famoso, entre aspas, entre as pessoas, está conseguindo mais indicação. Isso é legal? Mas às vezes, tá? Não é só o crescimento que significa que você está indo bem. Eu conheço muitas pessoas que decidem um limite, né? Eu só atendo, sei lá, 15 pessoas por mês. De acordo com a lógica tradicional, você poderia pensar, caramba, essa pessoa, ela está perdendo a oportunidade. E geralmente é isso que acontece. Os profissionais de saúde, profissionais de educação, eles geralmente primam, né, pela qualidade da experiência que eles vão oferecer, né? Então, eles preferem oferecer menos, com uma qualidade melhor, do que necessariamente oferecer mais com uma qualidade pior. E se for para oferecer mais, eles vão querer pôr qualidade em tudo, diferente de outros setores daí da economia, de outras áreas, como infelizmente a gente vê. Tipo o setor de construção, né? Que eles acham que é muito melhor construir 500 kitnet, tudo cagado, com material ruim, do que uma casa boa. Eu sou da opinião que é melhor fazer uma casa boa do que 500 kitnet fodida, né? Você gasta menos material, você garante mais sustentabilidade, tá? Então, a palavra de ordem para a gente mapear os nossos indicadores é a sustentabilidade, tá? E a capacidade de fazer análise, então, vai permitir que você reflita sobre esses parâmetros aí do seu negócio. Então, será que é melhor atender 40 pessoas no convênio feito um condenado? Ou é melhor atender 12 pessoas dentro do seu consultório com mais qualidade, trabalhando menos, mas com mais qualidade, né? Eu acho que todo profissional de saúde tem esse sonho, né? E busca isso para a própria vida. Eu acho que esse é um futuro, gente, muito desejável para todo mundo, tá? Para mim, essa história de plano de saúde devia ser proibido. Mas, enfim. Gente, continuando aqui na nossa lista, então, deixa eu recapitular para quem chegou agora. Eu estou conversando sobre as características empreendedoras. Eu estou refletindo, será que hoje em dia, essas características que eu aprendi no meu curso lá em 2015 ainda se aplicam? Algumas eu estou dizendo que sim, e eu estou fazendo as adaptações. Eu não vou falar todas, vou falar no máximo 10 hoje, tá? Nem sei se vai dar tempo de falar 10, porque o tempo está passando. Vou falar o que eu consegui. E se você quiser saber as outras, você pode ir lá no meu site e clicar para fazer o download, fazer o teste de você, tá bom? É só ir lá no link da bio, que tem o link direto para o site. Hoje à tarde mesmo eu vou colocar para você fazer o download, beleza? Então, olha só, gente. Continuando na nossa lista, quarta habilidade.
que o empreendedor, quarta característica, né, que o empreendedor precisa ter, que é liberdade. A gente precisa de liberdade para agir, para definir nossas metas e principalmente definir os nossos caminhos. Essa é uma coisa que eu queria perguntar para você. Você, na sua rotina, você cria os seus caminhos ou você, vamos dizer assim, fica seguindo o plano dos outros? Empreendedor que é empreendedor raiz, cria os próprios caminhos. Pega o facão, vai lá e constrói, em vez de pegar pronto dos outros. Tem muita gente que acha que você pegar o método de alguém seria mais inteligente, porque você faria isso de uma maneira mais rápida. Eu tenho cá minhas dúvidas, porque quando eu pego o método de alguém, esse é alguém que pensou com a cabeça dele, para a realidade dele, do jeito dele. Não fui eu que pensei. Para minha realidade, no meu contexto, do meu jeito. Então, gente, às vezes, você achar que copiar do coleguinha é a mesma história de cola na prova, né? Sabe? Se você tira 10 porque você estudou e aí você tirou 10, é mérito seu. Se você tira 10 porque você colou do coleguinha, pode até ser mérito porque você sabe colar, mas você não aprendeu nada daquilo ali. Então, você estruturar o seu negócio e não ter a liberdade de montar os seus processos, não faz muito sentido. Uma coisa é você pegar um modelo de alguém para se inspirar, né? Então, assim, eu nunca montei um processo financeiro para mim. Eu não sei o que tem que fazer. Esse é um conceito, essa é uma situação. Outra coisa, né, é você copiar dos outros tudo. A Débora falou aqui, né? Por isso desisti de ter franquia, eu não teria liberdade de fazer os meus bolos. É isso, exatamente. Você perde totalmente a criatividade, né? É um modelo de negócio que a criatividade não está no jogo. Eu confesso que eu também tenho um pouco de preguiça com franquia, viu, Débora? Exatamente por isso. Porque acaba com a sua criatividade. Agora, é o melhor modelo se você é um cara que quer gerenciar e quer ter a certeza com 500 aspas, que você vai ganhar dinheiro depois. Por que eu falo aspas, né? Gente, vocês não lembram o boom das franquias de paleta italiana que teve alguns anos atrás? Aquilo ali foi um inferno. Todo mundo queria, porque um fez, deu certo, aí pronto, todo mundo quer fazer. Aí vira modinha. Aí essa modinha vem e passa. Se você sabe que vem e passa, é uma coisa. Se você acha que isso vai ser perene, cuidado, né? Quando você copia do outro, a chance de você não fazer parte do estudo, da concepção para a criação daquilo ali, é muito forte. Quer ver um exemplo? Não, já tá tudo certo, viu? Eu escuto isso em consultoria. Já tá tudo certo, eu já montei aqui o meu plano de comunicação. Tá tudo certo. É? E o que você vai fazer? Aí a pessoa fala assim, eu vou postar no Instagram todos os dias, 3 vezes por dia. Aí eu vou também fazer live toda semana, com pessoas diferentes. Eu vou também fazer sorteios e fazer os posts engraçados. É? Qual que é o seu negócio? Uma funerária. Entendi. Será que o público vai querer engajar desse tanto com a funerária desse jeito? Será que esse modelo de negócio está bem amarradinho? Será que fazer live toda semana com pessoas diferentes para falar de morte toda semana é uma coisa tão gostosa assim para quem vai ouvir? Então, a gente precisa ter um pouco mais de sagacidade de perceber que o modelo do outro é do outro e a gente precisa ter o nosso modelo, né? Isso faz toda a diferença. A Val falou, né? Por isso amo ser psicóloga clínica. Essa liberdade é tudo. Realmente. E você não precisa ser psicóloga clínica para você ter essa liberdade, né, Val? Eu acho que empreender em qualquer área faz com que a gente tenha essa liberdade criativa e que sim, a gente precisa obedecer, né, algumas regras e alguns protocolos porque fazem parte do jogo. Por exemplo, a parte fiscal do negócio. Não tem para onde fugir, você precisa obedecer, né? Mas existem alguns outros processos que você consegue ter criatividade. Quais seriam eles, né? E aí a capacidade de liberdade, essa competência, né, da liberdade do empreendedor te ajuda nisso.
é o processo de desenvolvimento de serviços de produtos, é o processo de comunicação e relacionamento com a sua galera, e também o processo da entrega do serviço, né, em si. Então, você pode desenvolver os seus métodos de entrega, se for serviço, ou você pode fazer o design do produto, né, se for produto que você faz. Então, você tem esses campos aí com um pouquinho mais de liberdade. Agora, você também tem liberdade no atendimento, você também tem liberdade, tudo que seja, né, relacional, você tem liberdade. E tudo que seja, que envolva uma mensagem para alguém, você também tem liberdade. Você não tem tanta liberdade assim no financeiro, né? Não tem muito o que inventar. O que você consegue mudar é que assim, você pode usar um aplicativo, ou você mesmo pode montar sua própria planilha. Eu sou super a favor que vocês, gente, criem os seus instrumentos do dia a dia. Para gestão financeira, gestão administrativa, para o processo de design de serviços de produto. Então, você pode usar uma teoria que já existe, mas adapta ela para você. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna minha, ela não entende planilha. Não adianta, eu posso mostrar a planilha do que for. Não faz sentido para ela. Aí, o que ela falou? Paty, eu só entendo mapa mental. Aquela organização, né, que você vai colocando as palavras, vai puxando as linhas e vai organizando. Ela fala que daquele jeito ela consegue entender. Então, no treinamento, sempre que tinha alguma planilha, eu já trazia, transformava essa planilha no formato de mapa mental para ela entender. Você pode fazer a mesma coisa para você mesmo, né? No caso, eu fiz para uma cliente minha. Inclusive, eu faço isso sempre, essas adaptações. E super rolou, né? Então, você não precisa pegar aquela planilha que você viu, né? No programa tal, no canal tal, e usar exatamente daquele jeito, porque às vezes aquele jeito não vai funcionar para você, né? Então, a liberdade do empreendedor, gente, está em tudo. É a liberdade na hora de tomar decisões, é a liberdade na hora de criar os processos e projetos, é a liberdade na hora de decidir os seus horários, é a liberdade de criar a própria rotina. O que não significa que você não vai ter rotina nenhuma, que você não vai fazer nada, que você vai viver no bem bom. Muito pelo contrário, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Gente, continuando aqui então, mais uma característica, né, empreendedora fantástica, é a gente saber aonde a gente quer chegar. Esse tópico, saber onde quer chegar, nesse momento que nós estamos vivendo de plena pandemia, eu queria perguntar para vocês estão sabendo mais ou menos onde vocês estão querendo chegar? Ou a pandemia deu uma, vamos dizer assim, deixou o futuro um pouco mais nublado? Essa é uma coisa que eu queria que vocês me contassem, né? Eu recebo muitas mensagens de gente falando que tá, assim, muita gente está focada, muita gente está aproveitando agora o momento da pandemia para crescer, principalmente o pessoal que agora está descobrindo online, né? Profissionais que até então só faziam trabalhos presenciais, agora vieram para online, estão vendo um mercado novo que não sabiam que existia. Eu estou vendo isso muito acontecer com pessoas assim que eu sigo e profissionais, enfim. Principalmente no universo das pós-graduações, eu estou vendo isso acontecer, estou achando isso muito legal. Cursos que só existiam presencialmente em São Paulo, por exemplo, de psicodrama, agora você consegue, né, encontrar no Brasil todo. Enfim, a gente está vendo isso acontecer, acho que em todos os segmentos. Mas tem muita gente que está muito desmotivada, tem muita gente que está sem vontade de conversar, tem muita gente que está sem vontade, não quer nem saber. Ah, não, empreendedorismo, eu quero nem saber, eu tô na bad, né? Eu acho que lidar com esse momento traz para a gente algumas questões. Eu tenho algumas hipóteses de por que a gente se perde num momento como esse. E eu quero trazer com vocês. Isso dá uma outra live, mas só para a gente refletir rapidinho. E vocês, por favor, escrevam se faz sentido para vocês. Que é o seguinte. Eu acho que a gente fica perdido sem saber o que fazer. Pela incerteza da situação do macroambiente. Então, pensa, se você é dono de um restaurante, uma semana você pode abrir, outra semana você não pode. Uma semana você pode abrir de manhã e de tarde, outra semana você só pode abrir à noite, enfim. Então, essa sensação de pisando em ovos, né, isso incomoda muito. A Ju falou, acho que a pandemia sacudiu as coisas para a gente poder parar para olhar quais são os meus objetivos. Ela está falando dela, né? Então, a pandemia fez com que ela sacudisse.
E esse é o segundo ponto, Ju. A gente está no estado reflexivo. Você reparou? Tá todo mundo refletindo, né? Colocando tudo em xeque, colocando tudo em análise, né? É como se a gente tivesse, assim, pausou, sabe? Pausou o planeta, literalmente, e a gente está tendo que replanejar tudo. Essa lógica de ter que replanejar tudo pode ser meio dolorosa para muita gente. E aí, quando você não tem essa capacidade de ser, vamos dizer assim, de ter uma autogestão, você se sente meio perdido. Por quê? Porque os planos maiores não estão te trazendo certeza que você precisa. Eu falo que tem dois tipos de gente. Tem as pessoas que precisam do plano escrito, pronto, para elas implementarem. E tem as pessoas que precisam da página em branco para elas criarem os planos, né? Eu sou da turma da página em branco. Então, para mim, não é tão sofrido. Para mim, muito pelo contrário. Às vezes eu fico meio, vamos dizer assim, menos produtiva, não por não saber o que fazer, mas por querer fazer tanta coisa e me perder nos pensamentos, né? De tanta coisa que eu quero fazer, de tantas mudanças que eu estou vendo possibilidade finalmente de serem implementadas, estou vendo que o mundo está olhando para outras coisas, isso me deixa muito feliz. Então, por exemplo, quando, gente, que a gente teria uma mobilização social com as forças do que a gente está vendo agora, uma mobilização mundial. Então, assim, a gente viu isso no caso, né, do racismo agora, há alguns meses atrás, a gente está vendo isso agora em relação à questão do aborto. Então, tá tudo muito sensível, as pessoas estão muito sensíveis. Como disse assim, a gente está vivendo tudo muito intensamente. E esse viver tudo muito intensamente mostra que saber o que a gente quer é transitório. E o Cortella falou uma coisa interessante sobre isso. Não sei se vocês já sabiam, vale a pena. Acho que é o último videozinho do canal do YouTube do Cortella, não do Portela, Cortella, filósofo. Vai lá dar uma olhada que vale a pena, que ele fala que durante muito tempo, na época lá da Idade Média e tal, a ciência não era validada, mas no começo, por que ela não era validada? Porque ela colocava em xeque a verdade absoluta. Nós todos estamos sofrendo isso na nossa cabeça. Parece que a gente está vendo que a verdade absoluta, ela nunca existiu, mas a gente achava que ela existia, né? Acho que muita gente que nunca tinha se atentado para isso está se atentando agora. Isso afeta a nossa vida, as nossas decisões, né? O nosso pensamento de mundo, nosso comportamento, né? Mas ao mesmo tempo isso abre brecha para a gente criar coisas novas, né? O Felipe. Oi, Felipe! Agora que eu vi, ele falou aqui. Para mim está uma fase de tantos aprendizados. Nunca estudei, li e aprendi tanto. Parece que vivi 2 anos até agora no meio da pandemia. Felipe, somos 2. Eu acho que quem está conseguindo aproveitar essa pandemia para fazer esse mergulho dentro de si e desenvolver as suas habilidades, vai realmente ter um salto, assim, né, de desenvolvimento. Eu não sou uma pessoa muito mística, mas dizem que a gente está vivendo uma revolução mesmo, né? Muitas pessoas falam e acham que essa pandemia é uma revolução planetária, que ou a gente entende o nosso lugar no mundo agora, ou fodeu, né? Ou como diz, vamos ter que criar a nave espacial e ir para Marte mesmo, porque os recursos do planeta estão acabando. Esse é um ponto que não dá mais para a gente fingir que não está vendo. Ai, Patrícia, mas eu sou psicóloga, ou eu sou médica, ou eu sou, sei lá, qualquer profissional liberal. O que eu tenho a ver com o planeta? Gente, tudo, né? Essa inteligência interconectada, acho que é isso, né? Que a gente está vivendo pela internet, ou ela vem para a vida real, ou fodeu, né? Acho que esse é que é o grande lance que a gente precisa refletir, né? É muito importante e eu diria urgente a gente chegar nessa conclusão, né? O mais rápido possível, tá? Que a gente conecte, né? Que os nossos pensamentos, o nosso planejamento. Lembra a história dos indicadores que eu falei? Então, só recapitulando aqui, para não ficar perdido. Então, já falei que o empreendedor ele é motivado pelo desejo de realizar
E na pandemia o que pode afetar é que ele não está querendo realizar nada, porque ele está cansado, está triste, está magoado, está com medo, né? Então afeta a vontade e o desejo, né, de realizar. Ele precisa correr riscos viáveis e possíveis. Na pandemia não quer correr risco nenhum, porque ele está cansado, quer ficar em casa, não quer fazer nada, né? Então a gente fica meio com preguiça de correr risco. E se você já era uma pessoa que não gostava de correr risco, agora na pandemia você não quer sair debaixo do cobertor, né? Tem isso. Compensação, tem pessoas que amam correr risco e que agora na pandemia estão super ouriçadas e morrendo de vontade de criar novas coisas, né? Então, vê aí qual que é o seu time. Próxima característica que eu falei, capacidade de análise. E aí eu fiz aquela reflexão com vocês sobre os indicadores. Se você monta os seus indicadores pensando no modelo ultrapassado de economia, de crescimento indefinido, você está fudido que nem o seu negócio. Você tem que criar indicadores de prosperidade. O que é isso? É ver a sua vida melhorar. Não necessariamente crescer. Não é que você está ganhando mais dinheiro. A Mira tem uma história muito legal, né? Se ela quiser depois um dia, ela pode contar essa história pra gente. A Mirna é a pessoa que inventou o modelo de negócio das salas de estudo para concurso no Brasil. Encheu o cu de ganhar dinheiro, encheu o saco, porque ela percebeu que o dinheiro vazio não faz muito sentido. E todo mundo está nesse momento. Só o dinheiro não é suficiente mais. Então, dentro dos nossos indicadores, tem que ter qualidade de vida, saúde, felicidade, emoção, relacionamento, tempo com a família, tudo isso que você escuta Fantástico falar toda semana, né? Que a gente precisa ter. Olha lá, espaço do concurseiro, né, Mirna, que chamava. Muito legal. E olha só, falei também que a gente precisa de liberdade para agir, para definir nossas metas e os caminhos para atingi-la. Mas agora na pandemia a gente está se sentindo com menos liberdade. Por quê? Porque os indicadores externos que mostram para a gente o cenário do macro estão mudando muito rápido. Então a gente se sente meio perdido nesse rolê, sabe? Então eu sou, igual eu dei o exemplo, eu sou dono de restaurante. Como é que eu sei que eu vou abrir semana que vem? O que eu falo para os meus funcionários se nem o governo sabe o que ele quer da vida, né? Se você é dono de uma clínica de psicologia, como é que você vai falar se vai estar aberto ou se não vai, se você não sabe a regra do governo, né? E aí isso vai gerando uma sensação de que você está sem liberdade. Mas essa é uma sensação, gente, desculpa, que tá muito seco aqui, eu tô... Ó, meu Jesus, eu vou ter que arranjar um daqueles negócios de nebulizador, não é possível. Tá muito seco aqui o tempo, a garganta fica hiper ressecada. Tudo bem. E aí também falei que nessa questão da liberdade, muitas pessoas não gostam de ter essa liberdade, não se sentem confortáveis, não desenvolveram a habilidade de ter essa liberdade e ficam sempre buscando regrinha de bolo. E aí eu estava aqui dizendo que regrinha de bolo não funciona, né? Você precisa desenvolver a sua receita, né? Cada pessoa tem o seu forno, do seu jeito. Mas tá lá falando, tem que ser um forno a 60 graus. Uai, mas os 60 graus no seu forno capenga que você ganhou da sua avó, às vezes não vai ter a mesma potência do forno 60 graus de primeira lá da escola de gastronomia, né? Então é super importante a gente refletir e adaptar sempre para a nossa realidade as coisas. E por fim, falei também dessa questão da gente saber onde quer chegar. Essas são apenas 5 características empreendedoras de mais de 20 que estão aqui no documento que eu produzi, inspirado no treinamento que eu fiz da Unicamp. Eu fiz esse treinamento em 2015 sobre as características empreendedoras. Tem muita coisa legal e dá para você fazer como se fosse um testezinho para você verificar as suas características, se você é uma pessoa aí empreendedora ou não. Eu uso esse material nas minhas consultorias, sempre traz insights bem legais, porque o que você vê que você já faz, que você tem, beleza, só mantém, né? Mas te dá, às vezes, um insight de uma parte que você não desenvolveu ainda. E o legal, que eu falo sempre, é que empreender dá para aprender. Eu acho isso muito legal. Porque se fosse um dom, né? Aí fudeu. Aí só quem nasceu com isso que poderia, né, crescer, se desenvolver. Isso não é verdade. Então, qualquer pessoa pode aprender a empreender. E eu digo mais, qualquer pessoa pode aprender a empreender de uma maneira saudável. Sabe? Negócios que curam. Não só negócios que curam no sentido de negócios da área da saúde, não é disso que eu estou falando. Negócios que curam
no sentido de você ter sua vida, né, mais feliz, como se fosse um verdadeiro resgate de você mesmo, através do negócio que você está tocando. Eu acho isso sensacional. Acho que quem consegue, né, colocar no seu negócio essa sementinha de mais qualidade de vida, de mais tranquilidade, né, uma rotina mais bacana, que você vai pagar suas contas, que você vai ficar tranquilo, não vai ganhar de mais, não vai ganhar de menos, vai ganhar o que precisa e ter uma vida ok. Acho que esse deve ser o nosso objetivo como empreendedores e dessa economia mais regenerativa, mais sustentável, que é o que eu busco estudar sempre e aprender a fazer sempre. Muitas pessoas chegam para mim, isso aconteceu com a Mirna, né? Ela chegou assim para mim e falou assim: Paty, você faz consultoria? Eu falei: faço. Ah, sabe o que é? É que eu tenho uma vontade de montar um consultório para fazer sublocação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei e falei assim: tá, legal. Mas por que você quer fazer isso? Ah, porque, sei lá, meu marido é médico e é uma boa. Gente, entendam uma coisa. Montar negócios só porque você está vendo uma oportunidade financeira de aumentar o seu lucro e o lucro do acionista, se for o caso, isso não é mais suficiente para você ter um negócio nos dias de hoje, tá? Não pode ser. Quando você pergunta para alguém por que você está nesse negócio, a pessoa te responde para ganhar dinheiro, sai correndo que esse lado bino, tá? A gente precisa ter uma conexão com esse negócio. Eu não estou falando de um papo de lelê, não, de você, ai, nossa, tem que amar o meu trabalho. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, você precisa entender que o seu trabalho tem uma função na sociedade. Eu falo isso há muitos anos, mas agora, assim, que eu estou estudando economia regenerativa, que eu estou estudando para trazer para vocês um conteúdo para além da ideia, né, só descritiva, mas qualitativa. Então, assim, é legal pensar em administração? Sim, mas na base de qual economia? É legal montar os seus indicadores? Com certeza, mas baseado em quais indicadores? Você colocou o indicador descanso no seu indicador? Ou você colocou só work, né? É legal você querer crescer financeiramente, sim, mas você já fez a conta, já pegou o valor que o Brasil, por exemplo, ganha no ano, dividiu pela quantidade da população para ver qual parte que te cabe desse latifúndio? Eu já fiz essa conta. Então a gente precisa refletir sobre tudo isso. Será que a gente está pensando o nosso negócio e o tamanho que ele precisa ter e o impacto que ele precisa ter de uma maneira justa? Ou a gente está pensando só, né, no nosso umbigo? A gente está vendo um momento histórico que quem está pensando só no próprio umbigo vai ter problema. E é super importante a gente ir além disso, né? Gente, eu poderia ficar aqui falando, muitas outras características empreendedoras, tipo confiar em si mesmo, não depender dos outros para agir, ter firmeza e resistência, ser otimista, ser flexível, administrar suas necessidades e frustrações, ser corajoso e por aí vai. Mas, infelizmente, a live é de 1 hora, não dá tempo de falar disso tudo. Mas a grande questão que eu queria deixar para vocês é: dá para aprender. E eu tô aqui tentando ensinar um pouquinho. Vocês votaram, tá? Lá no meu Instagram, lá no meu Stories, em temáticas, vamos dizer assim, temáticas que vocês gostariam de ouvir aqui no canal e que eu posso com certeza me aprofundar. Vou fazer lá a contagem dos votos e vou hoje mesmo mostrar nos stories quais foram os temas vencedores e vou trazer aí as próximas lives de acordo com esses temas, tá? E também vou checar com vocês se vocês preferem as lives todo dia, se vocês preferem as lives uma vez por semana, enfim, essa questão do tempo para vocês realmente conseguirem vir, participar, engajar, chamar os amigos, tá? Para a gente poder criar essa comunidade de empreendedores conscientes, que eu acho que esse é o meu grande lance, né? Não adianta só a gente aprender a ganhar dinheiro, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro de um jeito que faz bem, de um jeito legal,
de um jeito que deixa a gente mais feliz, mais satisfeito e que a gente vai poder fazer o bem para a gente e para os outros também, né? Acho que é para isso que o empreendedorismo está aí, para a gente poder compartilhar um pouco mais, né? Essas nossas habilidades, esses nossos valores com as outras pessoas e não só o nosso umbigo, certo? Pessoal, muito obrigada quem esteve aqui me assistindo, participando. Fico muito feliz com a presença de vocês. Já tem gente que está vendo praticamente todos os dias. Lembrem que essas lives ficam aqui no canal por 24 horas para você assistir. E as principais, as mais legais, as que foram mais interessantes, eu coloco lá no IGTV também para quem perdeu, tá bom? Um beijo para você, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Eu vejo você amanhã com mais um assunto que eu vou contar nos stories para você, tá bom? Um super beijo e, claro, antes que eu me esqueça, a Débora falou aqui de compartilhar. Vou colocar lá no site e vou divulgar para você também o link com as características empreendedoras, para você ver se você tem elas mesmo. Eu só falei acho que umas 7 e são mais de 20. Quem sabe você faz lá o seu autoteste, a sua autoavaliação e já descobre sozinho algumas coisinhas que você pode desenvolver por aí, tá bom? Um beijo, beijo, a gente se vê e fica de olho na programação para você não perder nada. Tchauzinho, meus amores. Um beijo, Luci, Felipe, Débora. A gente se vê por aí. Tchau!